Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, aqui comigo o professor Paulo. Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de genética que nós havíamos iniciado no mês de janeiro. Como o mês de fevereiro nós entramos no período do nivelamento, não teve como a gente prosseguir com esse conteúdo. Então a aula de hoje será exclusiva para nós fecharmos o processo de introdução à genética. Já havia iniciado esse conteúdo com vocês. Hoje eu vou fazer uma leve revisão daquilo que eu já havia explicado e aprofundar um pouco mais os conceitos com vocês, tá bom? E vou tentar ser o mais objetivo possível para o vídeo não ficar muito grande, beleza? Então, introdução à genética. A genética é o que nós vamos estudar aqui na terceira série do ensino médio. Ela é uma área de estudo dentro da biologia. E hoje nós vamos conhecer o que nós vamos chamar de conceitos básicos de genética. Então, como eu já falei para vocês, a genética é a parte da biologia que estuda principalmente como ocorre a transmissão das características de um organismo aos seus descendentes, né? Então, como que você, hoje, essas características, cor dos seus olhos, cor da sua pele, textura do seu cabelo, como que você herdou essas características? Como que o seu pai, mas a sua mãe passou essas informações genéticas para você? Então essa é a preocupação da genética, é conhecer como as características são transmitidas no processo que a gente chama de hereditariedade, que é de pai para filho, ou de geração para geração, né? Sendo assim, podemos dizer resumidamente que ela é a ciência que se volta para o estudo da hereditariedade, assim como eu já havia falado para vocês, preocupando-se com a análise dos genes. Então é muito importante a gente conhecer o que é um gene, o que é um DNA, o que é um cromossomo, para nós entendermos a genética. Aqui, pessoal, eu trago para vocês o conceito de DNA, gene e cromossomo. Eu não vou fazer a leitura, eu já vou explicar direto no exemplo. Depois, se vocês quiserem aprofundar, esse material que eu estou trabalhando nessa videoaula será disponibilizado para vocês no momento da aula. Tá? Eu vou disponibilizar esse material. Tudo bem? Tudo que está escrito aqui, eu vou explicar agora nesse exemplo aqui. Olha que bacana que eu trouxe para vocês. Então, com esse exemplo, eu consigo explicar para vocês DNA, cromatina, gene e cromossomo. Pessoal, então o DNA seria essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. O DNA a gente chama ele de dupla fita. Ele é uma dupla fita em forma de hélice. Por que em forma de hélice? Então imagina que eu tenho uma dupla fita e essa dupla fita é como se ela fosse torcida nela mesma. Então ela forma uma espiral, né? Então, essa seria a estrutura, né, molecular do DNA. Esse é o formato dele. O DNA, como eu já havia falado para vocês, qual que era a definição que a gente coloca aqui? Ó? Ele é chamado de ácido desoxirribonucleico, é o nome que recebe, mas aí, como esse nome é muito extenso, a gente abrevia ele para a sigla de DNA. Ele é uma molécula, assim como eu havia falado para vocês, que está lá no núcleo da célula e que armazena todas as informações genéticas de um organismo. Então, esse cara aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, o DNA, está no núcleo da célula e a função dele é armazenar todas as informações genéticas que o indivíduo possui. Tá? Só que eu falei para vocês que o DNA ele não está totalmente desenrolado dentro da célula. Isso porque o DNA ele é muito grande. Então, dentro da célula, a gente encontra o DNA muito enrolado. Esse termo enrolado não é muito correto a gente falar. A gente fala que ele é muito condensado ou muito compactado para ele caber no núcleo das células. Bom, Paulo, como que funciona para o DNA, né, você chegar aqui no cromossomo? Então, como eu disse, o DNA ele é uma molécula, ele não está livre, não está desenrolado. Ele está na célula em forma de cromatina. Então, essa daqui ó, seria a cromatina, que seria o DNA
com a condensação. Já seria o DNA bem mesmo condensado. Lembra que o DNA, dentro da célula, para ele não acontecer de embaraçar, ou de ele ficar embaraçado, ele não ficar emaranhado demais, assim, como é que eu posso explicar para vocês? Para que o DNA não se embarace dentro da célula. Imagina, ele está se condensando, mas ele não pode embaraçar. Quem que vai ajudar nessa função? São as proteínas histonas. Então, o DNA no núcleo da sua célula ele vai estar aderido às proteínas que a gente chama de histonas. Então, ele vai se enrolando, vai se condensando nessas proteínas histonas. E aí, olha aqui para você ver ele começando a se aderir nas proteínas histonas. Cada estrutura dessa daqui, pessoal, formado por 8 proteínas histonas, forma um conjunto que a gente chama de nucleossomo. Eu já falei esse termo aqui para vocês em aula anterior. Aí o DNA vai se enrolando, vai se condensando, vai se compactando e chega a formar uma estrutura que a gente chama de cromatina. Então essa daqui seria a cromatina, ou parte da cromatina, né? Que já seria o próprio DNA condensado. Tudo bem? O nome cromatina é o próprio DNA, gente. Só que dentro da célula, a gente chama de cromatina porque ele está aderido a que proteína? Histona. Então, a cromatina nada mais é do que o DNA aderido às proteínas histonas. Aí, o que acontece? Esse DNA ele vai se condensando, vai se espiralizando e olha ele condensando cada vez mais. E aí ele forma um bastãozinho. Esse bastãozinho é o que a gente chama de cromossomo, tá? Então, esse aqui seria o processo do cromossomo desde a formação dele. Lembra que o cromossomo ele tem uma zona de estrangulamento que une as duas metades do cromossomo. Lembra que cada metade dessa do cromossomo é chamada de cromátide. Então, cada parte dessa daqui é chamada de cromátides. Eu já falei isso daqui para vocês. Cromátides irmãs. Então, aqui eu teria as cromátides irmãs. Então, essa parte aqui ela é idêntica a esse. Essa região que une as cromátides irmãs é chamada de centrômero. Tá? Cromátide chamada de centrômero. Então, continuando aqui, o DNA, o cromossomo, nada mais é do que uma molécula de DNA, olha aqui para você ver, muito condensada, muito compactada. Tudo bem? Aqui eu trago outra figura. Então, imagina que aqui eu teria o cromossomo. O cromossomo seria uma molécula de DNA. Tudo bem? E o que seria o gene? Se eu pego uma porção específica de toda aquela fita de DNA, eu escolho uma porção específica e eu vou analisar ela, eu vou encontrar aqui, pessoal, um conjunto de informações, né? Falando de uma maneira mais simplificada. E esse conjunto aqui de informações para a síntese de uma proteína é o que a gente chama de gene. Então, o gene, pessoal, como eu posso falar para vocês aqui, são fragmentos do DNA responsáveis por codificar informações que irão determinar as produções de proteína, e essas proteínas é o que geram as características. Então, o gene nada mais é do que uma porção específica do DNA, né? E aqui eu mostro para vocês que tudo isso daqui a gente encontra lá no núcleo da célula. Tudo bem? Beleza, então, pessoal. Eu queria explicar para vocês agora o que é o cariótipo humano. Quando a gente vai analisar... Deixa eu olhar aqui o horário. Quando a gente vai analisar as células em especial, a gente precisa encontrar o que a gente chama de cromossomos. Então, a gente encontra as informações organizadas nos cromossomos. Tudo bem? Em cada uma das células do seu corpo, com exceção dos gametas, já vou falar dos gametas, você vai encontrar 46 cromossomos. Deixa eu colocar aqui para você. Você vai encontrar 46 cromossomos. Tudo bem? Esses cromossomos aqui, meu amigo, eles estão
organizado aos pares, aonde metade desses cromossomos você recebeu, metade deles, ou seja, 23, você recebeu do seu pai via espermatozoide, e os outros 23 cromossomos você recebeu da sua mãe via óvulo. Tudo bem? Então, dos 46 cromossomos que você tem em cada uma das células do seu corpo, excluindo os gametas que eu já vou falar, você tem 46 cromossomos. Metade deles você recebeu do seu pai, via espermatozoide, lá no momento da fecundação. Os outros 23 você recebeu da sua mãe, via óvulo também, durante o processo lá de fecundação, que teve a união para formar o zigoto. Tá? Observe que esses cromossomos aqui, pessoal, eles são organizados aos pares. Então aqui eu teria o par 1, o par 2, o par 3, par 4, par 5, até o par 23. Então eles são 46 cromossomos e estão organizados em 23 pares. Tudo bem? Olha só. Os cromossomos, aqui eu tenho o par 1, par 2, esses cromossomos que não estão relacionados ao sexo, a gente chama eles de cromossomos autossômicos. Então, esses cromossomos que eu vou destacar aqui para você, ó, que eu vou circular, a gente chama eles de cromossomos autossômicos. Paulo, o que são os cromossomos autossômicos? São os cromossomos não sexuais. São os cromossomos que não armazenam característica referente ao seu sexo. Não se caracteriza se você é do sexo masculino ou se você é do sexo feminino. Esses cromossomos, pessoal, eles vão conter características diferentes, cor dos seus olhos, cor da sua pele. Não são características influenciadas ao sexo, tá? Se você for homem, você tem o que a gente chama de 44 cromossomos. Lembra que você tem 46. Só que se eu pego esses 46 aqui e eu vou organizar eles em 22 pares, se você for contar aqui, vai dar aqui ao todo 44 cromossomos autossômicos. Então, os cromossomos autossômicos dos 46, os que são autossômicos, são só 44. Professor, e os outros dois? Aí é assim, pessoal. Se você for homem, você vai ter 44 cromossomos autossômicos, organizados em 22 pares, né? Se você for homem, você vai ter esses 44 e você vai ter um parzinho formado pelo cromossomo X e pelo cromossomo Y. Então, aqui você teria 44 mais um 45 e mais um 46. Então, você seria intitulado como homem. Esses cromossomos que eu separei aqui, eles são os cromossomos sexuais. São cromossomos que definem o sexo. Se você for mulher, você vai ter esses 44 aqui também. Porém, em vez de ter o cromossomo X e Y, você vai ter os dois cromossomos X. Então, se você for mulher, você vai ter o cromossomo X e o cromossomo X. Aí você é designada como mulher. Resumindo, os cromossomos autossômicos são 44. Se você for homem, você vai ter esses 44 organizados em 22 pares, mais esses dois aqui, ó, que é o X e o Y, ou seja, 44 mais um, 45 mais um, 46. Se você for mulher, também você vai ter esses 44, porém, em vez de ter o X e o Y, você vai ter dois cromossomos X. Então, aqui os 44, mais um 45 e mais um 46. Tudo bem? Como eu disse, eles são organizados aos pares. Você pode ter certeza, pessoal, que um cromossomo desse você recebeu do seu pai e o outro cromossomo veio da mãe. Tudo bem? Não é à toa que eles são organizados aos pares.
Para isso, pessoal, eu trago para vocês essa explicação aqui, ó. Essa explicação aqui que eu vou dividir em um outro vídeo para não ficar muito grande. Tudo bem? Que aí a gente dá prosseguimento.